Olá, eu sou a Thelma e hoje é domingo, o último domingo do mês, então eu vou falar de Crime e Castigo, que eu terminei de ler ontem. Esse livro maravilhoso que me emocionou, que me fez chorar, está virando uma rotina com o Projeto Clássicos, mas antes de contar isso para vocês, eu queria só convidá-los a se inscreverem aqui no canal e curtirem esse vídeo, porque Dostoiévski me fez chorar. Faz sentido, né? É uma genialidade, é uma verdade tão intensa que ele coloca nessa ficção, que só quem viveu isso, quem entende isso do fundo do coração consegue expressar. Eu fiz um vídeo intermediário, eu vou deixar aqui o link na descrição, então eu não vou voltar lá para o comecinho da história. A gente sabe que o Raskolnikov cometeu um crime, matou a machadadas uma velhinha usurária, irmã dela, meio que por acidente, e roubou alguns pertences que ele nem desfrutou, ele acabou colocando embaixo de uma pedra e deixando lá esses pertences, não usando o dinheiro fruto desse roubo. Ele acreditava que existiam pessoas extraordinárias, tipo um Napoleão, e ordinárias, que ele trataria como se fossem piolhos, e que seria um favor para a sociedade elas serem eliminadas, e foi isso que ele fez na cabeça dele. Esse foi todo o sentido desse crime. Claro que associado a uma condição de vida muito subhumana que ele estava vivendo, né, de uma miséria. Aliás, uma grande parte dos personagens dessa história vive nessas condições. A gente vai ver que as habitações parecem muito cortiços, quartos que são alugados, e as pessoas vivem numa condição aí de miséria bastante grande. Então a gente conheceu vários personagens porque eles vão aparecendo na história. A gente pensa que o Raskolnikov é o único, mas não, tem um monte de gente que vai aparecendo, e um deles era o Marmeladov, que morreu, e ele pega o Raskolnikov, o último dinheirinho que a mãe dele deu para ele, e vai pagar o enterro do Marmeladov. A viúva desse Marmeladov tá pirada, ela que é tuberculosa, tem 3 crianças pequenas para criar, e se apoia na Sônia, a filha do Marmeladov, que se prostitui para sustentar essa família anômala, né? Ela resolve pegar esse dinheiro e fazer um almoço de despedida logo depois do enterro. E desse almoço, gente, vai acontecer de um tudo. Mais 2 personagens são importantes. São os 2 caras que assediam a irmã, a Dunia, irmã do Raskolnikov. Um deles a pediu em casamento e foi rechaçado. E o outro era que assediava, o patrão que assediava e que veio atrás dela em São Petersburgo. É o Sdrigalov, que é o personagem mais podre dessa história, não sei nem como explicar isso. E tem algumas características interessantes se a gente pensar do Dostoiévski. Ele tem essa incrível genialidade de fazer essa ficção ficar tão verdadeira, e te fazer se colocar na pele dos criminosos da história. Você toma as dores do Raskolnikov, você toma as dores de alguns personagens, né? Da Sônia, que se prostitui, você torce por eles, você fica muito envolvido. Por outro lado, um Sdrigalov da vida também é criminoso. Só que ele não, ele é responsável pelos momentos de suspense da história. E aqui você tem então esse humor estranho, da certa ironia com que o Dostoiévski narra tudo isso. Quando entra o Sdrigalov, o suspense começa a bombar. O suspense também no momento que ele está cometendo o crime, né? O Raskolnikov é bem intenso. Mas o Sdrigalov, a hora que ele começa a interferir, tentando influenciar o Raskolnikov, quando ele vai conversar com a irmã, que vai ser quase no final do livro, nossa, são momentos tensos, de um suspense muito forte. Mas é isso, o Dostoiévski nos coloca nessa história não assistindo, mas
tomando as dores das pessoas, tentando defendê-las, tentando entendê-las, sofrendo com elas. É uma habilidade de quem viveu tudo isso, né? Só consegue escrever assim quem viveu tudo isso, sabe como isso acontece. É uma coisa assim genial, fantástica e dolorida, né? Tô que eu chorei no final, né? Bom, a história ela vai começar a se resolver aí depois desse almoço fatídico. A Sônia vai ser acusada injustamente pelo ex-noivo da Dunia, que é um cara horroroso também. Esse Zdrigalov começa a se aproximar da Sônia. Isso me deixou assim de coração apertado. Eu falei, meu Deus, só falta esse louco ir atrás da menina, não bastasse toda a desgraça da vida dela. Mas a história vai se revelando um pouco diferente e o próprio Raskolnikov se abre com a Sônia, porque ele não consegue mais guardar ali no peito dele que ele cometeu esse crime. Então ela vai ouvir a confissão dele e o problema é que o Zdrigalov está atrás da parede ouvindo também. Mas o delegado acaba deduzindo pela psicologia do crime que foi o Raskolnikov. Mesmo um outro cara aparecendo e se declarando culpado. Olha que loucurinha, né? Então a gente vai ter essa viagem nos aspectos psicológicos das pessoas, nessas várias personagens malucas que o Dostoiévski cria e dá vida, e vida autêntica. Não é uma ficção que, não, você sente as dores dessas pessoas que estão aqui. Elas se tornam pessoas, não são meros personagens. É o dom fantástico do Dostoiévski, né? Bom, a história ela vai se encaminhando para o final, ao ponto assim de que ele acaba se declarando culpado. Mas o interessante é que ele não acha que é. Ele acha que o crime, tudo bem, é contra a lei, mas ele continua acreditando naquela teoria do piolho, que tinha que ser eliminado. Então ele sente uma culpa imensa, o transtorno aqui da culpa vai ser muito intenso durante toda a história, mas ele vai se declarar e não se acha culpado, ele não está arrependido do que ele fez. Então começa o epílogo e ele vai para a Sibéria, né? E aí vem a parte extremamente emocionante e de uma veracidade tão contundente que só quem viveu isso pode falar. Porque a gente imaginaria, o cara, né, se declarou culpado, foi para a Sibéria, imagina, 8 anos na Sibéria. Se arrependeu imediatamente, nunca mais vou fazer isso, blá, 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 blá. Ou vai virar um criminoso muito pior, né? Algo do gênero. Gente, ainda tem aí 1 ano pro Raskolnikov entender o que ele fez, sentir de verdade um arrependimento, né? Da mesma forma que o Dostoiévski se iluminou no momento em que ele estava prestes a ser fuzilado, né, e recebe o perdão do czar, e nesse momento a alegria de se manter vivo é tão intensa e ele se ilumina. O Raskolnikov, depois de 1 ano na Sibéria, passando por tudo que é dificuldade que você pode imaginar, e é assim de levar a gente às lágrimas, né, essas dificuldades, ele vai se iluminar, mas diferente do Dostoiévski, o que leva a essa iluminação é o amor. E é a coisa mais linda. E aí, isso acontece nas últimas páginas, eu comecei a chorar e eu tive que parar, porque as 2 últimas páginas eu não conseguia enxergar as letras de tanto que eu chorava de emoção. Porque só quem tem um conhecimento de causa muito profundo consegue escrever crime e castigo com essa perfeição. Eu tô tentando não dar muitos spoilers,
Porque assim, eu não contei o que acontece com cada um dos personagens, todos eles que vão entrando vão ter seus desfechos, suas histórias concluídas de uma forma muito interessante. Não quero contar mais que isso. Crime e Castigo, vocês já imaginavam que ele ia cometer o crime, ia receber o castigo. Mas o que tá nas entrelinhas, o que tá nessas palavras mágicas que o Dostoiévski usa, que eu não posso dizer só lendo. Leiam Crime e Castigo, são 600 páginas, em alguns momentos, né, você tem esse humor, em alguns momentos ele é um tanto prolixo, com algumas ideias malucas. Você tem um suspense lascado em muitos momentos que eu quase me descabelei. E você tem uma emoção absurda no final de quem viveu tudo isso, né? É uma ficção? É. Mas é a ficção de alguém que sabe o que está dizendo e que vale a pena a gente refletir a respeito. Então é isso, gente. Encerro aqui a leitura do mês de abril. Foi Crime e Castigo, do fantástico Fyodor Dostoiévski. E vamos para o mês de maio. Então, no domingo que vem, eu apresento a nossa leitura de maio. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê no próximo vídeo.